Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O ministro da Economia vai ao Senado. Paulo Guedes faz uma defesa enfática da necessidade de reformar a Previdência. E critica a votação de ontem na Câmara que diminuiu o poder do governo sobre a destinação dos gastos do orçamento. Na Comissão de Constituição e Justiça, o ministro Sérgio Moro defende o pacote anticrime que enviou ao Congresso. O presidente Bolsonaro e o deputado Rodrigo Maia voltam a expor publicamente o clima de tensão entre governo e Câmara. A primeira-ministra britânica diz que vai deixar o cargo se o parlamento aprovar o acordo dela para a saída da União Europeia. O venezuelano Juan Guaidó apresenta um plano para pôr fim ao regime de Nicolás Maduro. Autoridades de Moçambique confirmam casos de cólera depois da passagem do ciclone. E é sepultado em Santa Catarina o corpo de Rafael Renzel, o único jornalista sobrevivente da tragédia da Chapecoense. O Jornal Nacional está começando. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi hoje ao Senado defender a reforma da Previdência proposta pelo governo federal. O ministro Paulo Guedes foi pontual. Depois de não ir ontem à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, hoje, às 2h, ele chegava ao Senado para falar na Comissão de Assuntos Econômicos. E antes de qualquer pergunta dos senadores, disse que a bola da reforma da Previdência está com o Congresso, que a primeira e maior fonte do desequilíbrio das contas públicas é o sistema previdenciário e que, por isso, o governo precisa, com a reforma, de R$1 trilhão nos próximos 10 anos. Se fizermos menos de 1 trilhão, não tem problema. Nós estamos sacando contra nossos filhos e netos. Nós não poderemos lançar a nova Previdência no regime de capitalização. Nós vamos ficar com a antiga e nós vamos condenar filhos e netos por nosso egoísmo, nossa incapacidade de fazer um sacrifício entre nós mesmos. Nós vamos empurrar essa armadilha para nossos filhos e netos. Nós vamos aprisioná-los na mesma armadilha. E essa bola está com o Congresso. Paulo Guedes ouviu cobranças e também que o Congresso quer a reforma. Não existe aqui uma oposição organizada tentando impedir a reforma da Previdência. Pelo contrário, é quase consenso que a Previdência tem que ser, a reforma tem que ser feita. É evidente que tem ali eventuais discordâncias pontuais. O ministro também foi questionado se deixará o governo caso a reforma não seja aprovada. Acho que tem algumas ideias interessantes. Aí o presidente não quer, o Congresso não quer. Vocês acham que eu vou brigar para ficar aqui? Eu estou aqui para servi-los. Se ninguém quiser o serviço, vai ser um prazer ter tentado. Mas não tem o apego ao cargo, o desejo de ficar a qualquer custo, como também não tem a consequência e a irresponsabilidade de sair na primeira derrota. Guedes explicou por que não foi ontem à CCJ da Câmara. A comissão é o primeiro passo da tramitação da PEC da Previdência. Ontem eu tomei um susto também, porque o aviso que eu tinha era mais ou menos o seguinte: olha, você foi convocado para ir num lugar onde não tem nem relator e já está todo mundo preparado para jogar pedra e o seu partido vai tirar pedra também porque eles estão contra. Eu falei, pô, eu não estou entendendo mais nada aqui, pelo amor de Deus. Na Câmara, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça pediu mais tempo para concluir os trabalhos. Agora a previsão é que a proposta seja votada na CCJ no dia 17 de abril, 2 meses depois de ter chegado à Câmara. O ministro da Economia também criticou a proposta aprovada ontem na Câmara, que diminui o poder do governo sobre o orçamento. Segundo Paulo Guedes, a proposta vai causar o estouro do teto de gastos públicos. Uma aprovação maciça de todos os partidos, incluindo o PSL do presidente Jair Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro disse que ele e o pai sempre foram a favor da proposta. O projeto aumenta a cota das emendas de parlamentares de bancadas. São em grande parte para obras, serviços nos estados. Se confirmada, para 2020, esse valor salta para R$8 bilhões.
O texto determina que, a partir de agora, essa entrega de bens e serviços à sociedade, como das emendas de bancada, só poderá ser bloqueada por razões técnicas ou fiscais. Na prática, vai diminuir a liberdade do governo de administrar o dinheiro do orçamento. Hoje, segundo a equipe econômica, cerca de 93% do orçamento estão comprometidos. Com a mudança, esse percentual sobe para cerca de 97%. Em nota, a presidência da Câmara declarou que a proposta garante a compatibilidade com um teto de gastos que não poderá ser ultrapassado, que não impede o governo de atuar no sentido de conter déficits, nem de realizar o contingenciamento de despesas, quando necessário, e que torna o orçamento público mais realista e, por consequência, atribui maior peso às propostas do Executivo aprovadas pelo Legislativo, e que o orçamento deixa de ser uma peça de ficção. Este economista considera que a proposta torna mais penoso o planejamento de despesas. Isso dificulta a vida dos gestores das contas públicas, porque esse enrijecimento dos gastos do orçamento, ele vai provavelmente gerar obstáculos ao cumprimento das regras fiscais, como o chamado teto de gastos. O ministro da Economia disse que é a favor de descentralizar os gastos públicos, mas que vê com preocupação ter mais despesa carimbada. O que vai acontecer com isso, evidentemente, é que vai estourar o teto de gastos mais cedo ainda, bem mais rápido. Está tudo carimbado, com 96% já está quase estourando, se tiver 98%, 99% carimbado, tudo indexado, subindo sem parar, vai explodir rápido. Então, eu não gosto do carimbo. Por outro lado, eu acho que ninguém mais legítimo para gastar o dinheiro do que um deputado que foi eleito, muito mais do que qualquer ministro. O texto já está no Senado. O líder do PSL, de Jair Bolsonaro, estranhou o apoio do partido na Câmara. Eu estou desde ontem agoniado, porque nós não recebemos nenhuma nota técnica de nada aqui no Senado. Eu não sei o que defender. Me penitencio, se o nosso time está falhando. Eu acho que é um governo que está tentando acertar. E aí, de repente, quando ele parte para as ações no Congresso, o principal opositor dele é ele mesmo? Quer dizer, então está falhando alguma coisa entre nós. O presidente do Senado declarou apoio ao projeto. Uma emenda constitucional que possa descentralizar recursos e que possa, de fato, atender na ponta os brasileiros que mais precisam de recursos, terá e tem o meu total e irrestrito apoio. O presidente Bolsonaro e o deputado Rodrigo Maia voltaram a dar declarações que expõem claramente o clima de alta tensão entre os dois. Numa entrevista à TV Bandeirantes, ao ser questionado sobre queixas que o presidente da Câmara havia feito, Bolsonaro disse que Maia está um pouco abalado por questões pessoais que vêm acontecendo na vida dele. Foi a segunda vez que o presidente fez referência aos tais problemas pessoais desde a operação em que foi preso o ex-ministro Moreira Franco. Moreira é padrasto da mulher de Maia. Em resposta, o presidente da Câmara disse que abalados estão os brasileiros, esperando que o governo comece a funcionar. Rodrigo Maia listou problemas nacionais, como, por exemplo, os milhões de desempregados, para afirmar que o presidente está brincando de presidir o Brasil. Maia disse ainda que o presidente e o parlamento devem, em conjunto, resolver os problemas do Brasil e não perder tempo em coisas secundárias. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro diz que não houve brincadeira da parte dele e que brincar não é palavra de alguém que conduz uma casa, referindo-se à presidência da Câmara dos Deputados. Entre os investidores, a dificuldade de relação do governo com o Congresso aumentou a preocupação sobre o futuro da reforma da Previdência. A Bolsa de São Paulo caiu 3,6%. A cotação do dólar subiu para R$ 3,95, a maior em quase 6 meses. O líder oposicionista que se declarou presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, convocou hoje a população a pressionar pelo fim do governo de Nicolás Maduro. Amanheceu, mas ao menos 15 dos 23 estados venezuelanos continuaram no escuro. Com o apagão, as lojas ficaram fechadas, as aulas foram canceladas e nem os sinais de trânsito de Caracas funcionavam. Foi no meio disso tudo que o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, reuniu os seguidores para anunciar o que chamou de Operação Liberdade. Guaidó convocou os venezuelanos para o que disse ser a maior manifestação da história.
para fazer pressão para derrubar o governo de Nicolás Maduro. O ministro da Comunicação de Maduro afirmou que o apagão se deu por sabotagem na hidrelétrica, que é responsável por gerar 70% da energia do país, e que os Estados Unidos estariam por trás disso. Enquanto Guaidó discursava em Caracas, Fabiana Rosales, a mulher dele, estava aqui nos Estados Unidos e foi recebida por Donald Trump na Casa Branca. Ela disse ao presidente americano que a Venezuela está passando por uma crise horrível. Rosales também disse que teme pela vida do marido. Ontem, um grupo de aliados de Maduro cercou a Assembleia Nacional. Segundo a agência de notícias Reuters, eles jogaram pedras contra o carro em que estava Juan Guaidó. Ninguém ficou ferido. Militares russos desembarcaram na Venezuela nesse fim de semana, numa demonstração de apoio a Nicolás Maduro, que o governo americano classificou como uma provocação. Trump disse que a Rússia tem que sair da Venezuela. O parlamento britânico se reuniu hoje para votar uma série de alternativas para a saída da União Europeia. Só que nenhuma das propostas recebeu a maioria dos votos. Não há precedente na história britânica. Uma primeira-ministra sem o controle das votações. O parlamento ignorou um direito do governo e assumiu as rédeas por um dia. Theresa May viu 8 soluções para o Brexit em pauta, e nenhuma era dela. A lista tinha de tudo: a possibilidade de um segundo plebiscito, de uma separação sem acordo, de continuar no mercado único europeu. Mas os deputados não conseguiram aprovar nenhuma das alternativas. O parlamento só confirmou uma crítica da primeira-ministra. Os deputados sabem apenas o que não querem. O Brexit seria no dia 22 de maio se houver algum consenso em breve. Se não, os britânicos teriam só mais 2 semanas para decidir o que fazer. O acordo da primeira-ministra foi derrotado 2 vezes. Theresa May ainda viu o parlamento assumir o controle. E diante da morte política iminente, ela tentou uma cartada final. Prometeu entregar o cargo, mas só se o acordo dela for aprovado. O anúncio mexeu com o partido da primeira-ministra. O líder da ala mais radical dos conservadores queria sair da União Europeia sem acordo. Mas agora aprovaria o acordo. Melhor meio pão do que pão nenhum. O medo dele e de outros é que o Brexit nunca aconteça se continuar o impasse. Theresa May ainda teria muitos votos para virar. Antes, precisa convencer o presidente da Câmara a colocar o acordo em votação. John Bercow citou o regimento da Casa. A proposta do governo só iria a voto pela 3ª vez se houvesse uma mudança substancial. E a única novidade é a cabeça da primeira-ministra na bandeja. A seguir, autoridades de Moçambique temem uma epidemia de cólera depois do ciclone. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, defende no Senado o pacote anticrime.